Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o nobre secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, público aqui presente, espectadores. Vereador Alberto Lopes. Presente. Vereador Buguinha. Presente. Dimas. Presente. Euci. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Luísa. Presente. Rebeca. Presente. Wellington Fernandes. Presente. Wellington Augusto. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os nobres vereadores para assinar a relação de presença. Ouviremos, a partir deste momento, o expediente do dia. Queria aqui registrar a presença. Artigo 3º, a doação será concretizada através de termo simples de entrega dos bens móveis. 4º, revogam-se as disposições em contrário. Essa resolução entra em vigor na data de publicação, 26 de maio, mesa diretora, vereador Buguinha, Rebeca, João Paulo Campos. Relação de bens móveis e equipamentos, uma máquina de xerox, prateleira de madeira, armário de aço, ventiladores de parede, betoneira 400 litros, tribuna de MDF, mesa de madeira, máquina datilográfica, placa de metal 8 metros, mesa, tampo, granito, blocos, 1.200 blocos de construção. Vereadores, são o projeto de resolução de alguns bens da Câmara que não tem mais utilização, onde a gente vai estar fazendo a doação para a Prefeitura. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 106, 107, 108 e 109 de 2025, de autoria do vereador Zé de Horácio. 106, aonde indica o Poder Executivo necessidade de implantação de um poste de iluminação com braços e luminárias nas mediações do Porto do Cascalho. Indicação 107, necessidade de intercalar postes de iluminação entre os números 742 e 922, na rua Vitória Régia, localizada no bairro São Francisco. Indicação 108, necessidade de quebra-molas na JK, próxima ao Salão do Reino. Indicação 109, onde indica a necessidade de quebra-molas nos dois lados da JK com a Firmino Andrade. Indicação 110, a necessidade de arborização do cais do Água Viva. Autoria do vereador Zé de Horácio, com a palavra. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite aqui o pessoal das redes sociais, os nossos amigos Paulo Robson, que está ali no plenário, e o esposo da Luísa, né? Acompanhando aqui sua esposa. Boa noite a todos. Gente, essa questão dos postes realmente é a necessidade urgentíssima desses postes no bairro São Francisco. Lá no Cascalho já tem energia, mas o pessoal da vila, dos lancheiros, da Vila Florentina, reclamaram muito quando vem com os doentes. À noite, que às vezes a balsa não consegue, mais próximo ali, e quando ele chega do lado de cá, está meio confuso. Então é uma questão humanitária, chega até a ser questão humanitária. E a respeito do cais do Água Viva, que a gente fica olhando as fotos antigas do cais,
E volta a lembrar como era aquilo ali, né, gente? Ali era bem arborizado, o pessoal, fim de tarde, ficavam ali, aqueles pés de fixo. Tinha duas árvores, uma chegando à escada na beira do rio e uma outra de frente àquele bar. Não sei de qual foi o motivo, mas foi eliminada. Então eu gostaria muito que o Poder Executivo, usando a Secretaria de Meio Ambiente aí, para que volte a valorizar aquilo ali, arborizar, bacana, para voltar o pessoal frequentar o dia, né? Um lugar fresco e bem arborizado, e aí sim as pessoas ficam mais tranquilas ali. Então é simplesmente uma indicação que eu vejo a necessidade. Gostaria de contar no apoio de vocês aí nesse quesito. E aí os quebra-mola, porque, na verdade, gente, eu não sei de que forma foram feitos esses quebra-mola em Itacarambi. Eu quero deixar aqui uma dica e a necessidade de refazer, acho que quase todos, ou se não todos, os quebra-mola de Itacarambi, porque todos estão fora do padrão. Quando ele não danificado, ele está danificado, ele está acima da altura. A legislação ela é muito clara. Então tem que acompanhar aquilo, não tem carro que aguenta aquilo, eu acho que é necessário. A pessoal tem que respeitar o quebra-mola, mas também tem que ter a altura correta. Tem muito quebra-mola aí que não é quebra-mola, é quebra-carro. Gostaria de encaminhar aí para o setor da prefeitura, o secretário, para fazer análise, pegar a lei, colocar eles todos nos padrões e colocar ali na esquina, né, do vice-prefeito, ali naquela esquina que antecede a casa do vice-prefeito, dos dois lados, Ningola. Eu vejo a necessidade ali de proteger aquele pessoal ali. Então, eu peço aqui o apoio de vocês para que nós possamos melhorar o trânsito do nosso município e assim como um todo. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de Lei CM, número 7 de 2025, de autoria do vereador Buguinha, onde institui o programa de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno do espectro autista no município de Itacarambi e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o programa de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito do município de Itacarambi, com o objetivo de garantir a imunização desse grupo de forma acessível e adaptada às suas necessidades específicas. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se: inciso 1. Vacinação domiciliar, aplicação de vacinas em domicílio para pessoa com transtorno do espectro autista, quando a mesma não puder se deslocar até um posto de vacinação devido às suas condições específicas. Inciso 2º. Processo de vacinação domiciliar inclui a avaliação prévia da necessidade do atendimento, o agendamento, a aplicação da vacina por equipe especializada e o registro da imunização. Artigo 3º. São diretrizes do programa de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno do espectro autista. Inciso 1 do artigo 3º. Assegurar a vacinação em domicílio para pessoas com transtorno do espectro autista, mediante solicitação de responsável legal. Inciso 2º do artigo 3º. Garantir que a pessoa com transtorno do espectro autista ou seu responsável legal possa apresentar um laudo médico, carteira de identificação da pessoa com transtorno ou relatório emitido por profissional de saúde que ateste sua condição e a necessidade de vacinação domiciliar, sendo esse documento válido por tempo determinado, sem necessidade de revalidação periódica. Inciso 3º. Oferecer maior conforto e segurança às pessoas com TEA durante as campanhas de vacinação, minimizando fatores estressores e promovendo um ambiente adequado para a imunização. Artigo 4º. O Poder Executivo deverá, inciso 1º, promover campanha de conscientização para a população sobre o direito à vacinação prioritária em domicílio das pessoas com o transtorno. Inciso 2º. Implementar medidas de controle e monitoramento para assegurar o cumprimento dessa lei. Artigo 5º. Durante as campanhas de vacinação promovidas pelo município, ficam asseguradas às pessoas com transtorno os seguintes direitos. Inciso 1º do artigo 5º. Atendimento prioritário individualizado com possibilidade de agendamento prévio para vacinação domiciliar.
Aplicação das vacinas no inciso 2º por profissionais capacitados, com respeito às necessidades sensoriais e comportamentais da pessoa com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Assegurando ambiente acolhedor, tranquilo e adaptado às necessidades de cada indivíduo. Inciso 3º, acompanhamento do processo de vacinação por familiar ou responsável legal, sempre que necessário, visando assegurar o bem-estar da pessoa com TEA. Artigo 6º, o Poder Executivo expedirá os necessários para a fiel execução dessa lei. Artigo 7º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 23 de maio de 2025, vereador Buguinha. Justificativa, você vai olhar aí, presidente. Boa noite a todos. O presente projeto de lei, ele surge da necessidade urgente de garantir a dignidade, respeito e acessibilidade às pessoas com transtorno no aspecto autista, TEA, no município de Itacarambi, especialmente no momento crucial da vacinação. Essa proposta ecoa o clamor de mães e pais que enfrentam barreiras imensas para imunizar seus filhos, muitas vezes sendo forçadas a desistir diante das dificuldades estruturais e da ausência de adaptação do serviço de saúde e às suas necessidades específicas. Portanto, a utilidade e a viabilidade desse projeto são facilmente constatáveis. O que solicitamos é o apoio dos nobres parlamentares para a sua aprovação. Então, é um projeto para apreciação dos nobres vereadores e, principalmente, para a valorização dessa classe de pessoas que necessitam desse atendimento especial e principalmente em nosso município. Outros municípios já se adequou a essa plataforma e entra com esse projeto, entra para discussão e votação para a próxima reunião. Pelo prosseguimento, secretário. Parabenizo o vereador presidente Buguinha. Sei da necessidade de cada indivíduo com esse tipo de transtorno. Realmente, né, são crianças suscetíveis aí que com qualquer barulhinho, qualquer movimento maior, realmente eles pioram aí os seus comportamentos e muito válido sua indicação, presidente. Parabéns. Peço a todos a aprovação imediata desse projeto e que a gente dê seguimento, até mesmo pela imunização. Eu, como enfermeiro da saúde, luto diariamente pela imunização, vacinação de toda a nossa população. Nada melhor do que essas crianças especiais estarem se vacinando nos seus domicílios. Parabéns, presidente. De proferir, secretário, passar a palavra para o vereador Juvenal, que pediu a palavra. Senhor presidente, meus colegas vereadores, público aqui presente no plenário legislativo Zé Carlos Nascimento, todas as pessoas da nossa cidade que nos acompanham pelo Facebook, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu queria parabenizar o senhor, que eu sei como é que os autistas, é um sofrimento. Eu tenho um projeto aqui na Casa Legislativa dos Autistas, o projeto 001, de minha autoria, foi criado, né, na gestão, no nosso mandato passado. E o senhor também é um lutador em prol dos autistas, como eu também corro atrás. Eu só queria parabenizar o senhor pela sua atitude. Com a palavra, pelo prosseguimento, secretário. Indicações 103 e 104, de autoria do vereador Alberto, onde indica a necessidade de intercalar postes na Rua Rio Grande do Norte, em frente aos números 288, 325 e 116. Indicação também 104, onde indica a necessidade de continuidade da pavimentação em bloquetes da comunidade dos Meios, no trecho entre Acopaz até o início da Rua Adelino Campos. Esse aqui é do vereador Buguinha. Essa aí, já para retirar, vereador, essa indicação aqui já foi feita lá o asfalto e pelo prosseguimento. Indicação 103, vereador Alberto, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, essa indicação, tendo em vista que aqui nessa rua Rio Grande do Norte, aqui
descendo aqui, é uma rua bem escura. E eu estive lá olhando, porque os postes lá, a distância são bem distantes um do outro. Então eu vi lá que há necessidade de intercalar poste ali para que se torne melhor, a luminidade fique mais claro, para que tenha mais segurança, para que a população passe ali com tranquilidade. Então era só isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Juvenal. Senhor presidente, com relação à intercalação de poste, eu fico pensando o seguinte, é a responsabilidade do município. Não é só do município, não. Por quê? A cada poste que a CEMIG coloca no município, ela arrecada. O município fica com a iluminação pública. Agora, você vê, a arrecadação da iluminação pública. Quanto que, até arrecadar o dinheiro da iluminação pública, centavo por centavo, para colocar os postes, quanto que fica isso no município? Então, até pedir aqui, eu não sei se esse projeto tem que partir do Poder Executivo, do Legislativo, com relação à CEMIG. A CEMIG do nosso município, ela só arrecada. Você não vê um processo social, um projeto social que a CEMIG faz em nosso município. A questão é arrecadar. Arrecada-se a taxa de nação pública e a prefeitura paga um absurdo para a CEMIG. Mas o que ela traz para o nosso município mesmo é zero. Zero. Então, o que nós temos que fazer? É tentar uma parceria entre CEMIG e o município com relação a poste, para colocar esses postes aí onde não tem, porque está faltando muito poste na cidade. Falta muito poste na zona rural. Para o pessoal da zona rural, falta poste. Muitas vezes o cara quer colocar luz na casa, mas não põe por quê? Porque está a mais de 30 metros do poste. Como é que ele vai pôr, coitado? Fica lá no escuro. Então, eu acho que a CEMIG também tem que ajudar, principalmente no lado social, cooperar com o município, um projeto que entre uma parte do município e entre a parte da CEMIG. Porque um poste hoje não é barato. E a CEMIG, ela só arrecada no município e trazer que é bom para a nossa cidade não traz nada. Então, a gente tem que lutar, tentar ver essa parceria para colocar poste onde não tem na cidade e na zona rural. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de Lei CM, número 8/2025, onde institui o selo Empresa Amiga da Mulher às empresas que cumprirem metas de valorização da plena vivência da mulher no ambiente de trabalho. De autoria do vereador Heré. Artigo 1º, fica instituído o selo Empresa Amiga da Mulher, distinção a ser concedida anualmente às empresas sediadas no município, que comprovadamente contribuam com ações e projetos de promoção e defesa dos direitos da mulher. Artigo 2º, o selo Empresa Amiga da Mulher será atribuído às empresas que cumprirem os seguintes requisitos. Inciso 1º, reservem percentual mínimo de 2% do quadro de pessoal à contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, garantido um anonimato dessa condição. Inciso 2º, possuam política de ampliação da participação da mulher na ocupação dos cargos da alta administração da sociedade. Inciso 3º, adotem práticas educativas e de promoção dos direitos das mulheres e de prevenção da violência doméstica e familiar nos termos do regulamento. Inciso 4º, garantam a equiparação salarial entre mulheres e homens na forma do artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 43. Artigo 3º, o órgão competente poderá formular diretrizes e estratégias a fim de viabilizar a plena execução da campanha. Artigo 4º, a empresa interessada deverá comprovar a regularidade fiscal em relação aos órgãos municipais. Artigo 5º, a empresa poderá utilizar o selo Empresa Amiga da Mulher em sua logomarca, produtos e material publicitário. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, 23 de maio de 2025, de autoria do vereador Heré. Parte, presidente. Primeiramente, boa noite. Boa noite a todos os nossos colegas vereadores, a todas as pessoas que se encontram aqui no nosso plenário, nos assistindo, as pessoas que se encontram nas redes sociais,
nos acompanhando, né, toda segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, né? Esse projeto de lei, ele diz respeito, né, a uma lei federal, que foi instituída em setembro de 2023, é a Lei 14.682. Muitas vezes, a gente que trabalha, né, eu sou funcionário público, sou psicólogo de formação, e muitas vezes a gente se depara no serviço público com a falta de políticas adequadas para que a gente possa atender aquelas mulheres que são vítimas de violência doméstica. E isso é um grande problema que a gente tem enfrentado, né, enquanto política pública. Muitas vezes a gente ataca, né, a gente vai numa situação que às vezes não resolve a medida protetiva, e infelizmente a gente não tem um resultado tão bom, né, com a medida protetiva. São várias ações que muitas vezes não tem o resultado que a gente espera. E a gente precisa, de fato, criar políticas que atendam às necessidades das mulheres. Muitas vezes uma mulher que ela é vítima de violência doméstica, ela não consegue sair daquele ambiente, ela não consegue largar aquele ambiente violento, aquele ambiente do qual ela é vítima a todo momento, por conta de condições financeiras, de se manter minimamente dignamente. Então, muitas vezes, esse agressor, né, ele se faz presente nessa residência, nessa casa, e até a mulher vai aguentando muitas vezes essa situação, porque ela não tem uma independência financeira. E esse projeto, né, que ele é instituído como campanha, é um projeto de lei, mas é instituído como campanha, ele visa fornecer instrumento para que os nossos serviços socioassistenciais, CRAS, CREAS, eles consigam desenvolver um trabalho nesse sentido, ofertando não só, né, o acolhimento, mas ofertando também política pública para que essa mulher consiga sair desse ambiente de vulnerabilidade do qual ela se encontra. É isso que a gente percebe a todo momento quando a gente fala, né, de violência doméstica. E aí a gente espera, né, os resultados que a gente espera, né, é o aumento de empregabilidade de mulheres vítimas de violência doméstica, melhoria na autoestima e no empoderamento das participantes, né, dessa campanha, e a criação de um ambiente mais acolhedor e seguro no comércio local para mulheres em situação de vulnerabilidade. No projeto, né, vem uma apresentação, e aí eu gostaria de solicitar ao Executivo que isso fosse também apresentado aos serviços que ofertam esse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica no nosso município. Tem algumas etapas, né, de diagnóstico, pesquisa, tem algumas situações aqui, né, que a gente vai apresentando. E aí eu argumento isso, né, a favor do projeto para ser apresentado para o Executivo. E aí tem uma conclusão, eu vou ler essa conclusão bem rapidamente para a gente não se estender muito, que ainda vai ter a votação, né, na próxima reunião. E aí a conclusão. Investir em mulheres que foram vítimas de violência doméstica não é apenas uma questão de assistência imediata. Trata-se de construir uma sociedade mais justa e igualitária, por meio de políticas públicas que ofereçam suporte e oportunidades. Contribuímos para quebrar o ciclo de violência e promover dignidade e respeito. Apoiar projetos que atendem mulheres vítimas de violência doméstica é um compromisso com a justiça social e a igualdade de gênero. Representantes do povo devem priorizar iniciativas que salvem e resguardem os direitos das mulheres e garantam que elas tenham acesso a recursos e oportunidades para construir uma vida mais digna. Então, o meu projeto ele cria, né, uma política. Como eu disse, muitas vezes a gente se encontra num beco sem saída quando a gente lida com mulher vítima de violência doméstica. E a gente vem trazer uma política, espero, né, que o comércio local, e trago também uma indicação, né, nesse mesmo projeto, que o nosso executivo, né, que as nossas instituições públicas, elas também ofertem vagas, né, para que as nossas mulheres aí, vítimas de violência doméstica sejam atendidas também pelo quadro municipal, né, de servidores aí, que tem essas vagas também lá. E aí eu não posso legislar sobre isso, então eu coloco como indicação também para o executivo. Muito obrigado, presidente. Projeto apresentado para discussão para os vereadores, onde parabenizo a iniciativa do vereador. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei CM, número 9/2025, do vereador Alberto Lopes, onde institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Gari, a ser comemorado em 16 de maio, e concede nessa data ponto facultativo aos trabalhadores da limpeza urbana do município. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal do Gari, comemorado anualmente
no dia 16 de maio. Parágrafo único. A data comemorativa a que se refere é incluída no calendário oficial de eventos municipal. Artigo 2º. Nessa data, 16 de maio, é concedido ponto facultativo aos trabalhadores da limpeza urbana, limpeza de vias públicas do município de Itacarambi. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de publicação, 26 de maio de 2025, vereador Alberto Lopes. Senhor presidente, nobres colegas, esse projeto, eu vejo que nada mais, nada menos do que a valorização dos garis. Os garis que prestam serviço para o nosso município é um trabalho árduo. Porque sempre aqui também eu como vereador entrei também com uma indicação onde indica a necessidade dos equipamentos do IPI para os garis. Então esse dia já existe no calendário nacional o Dia dos Garis, mas não é comemorado. E eu gostaria, sim, eu estou entrando com esse projeto para a apreciação dos nobres colegas, para que vote a favor, para que tenha realmente esse dia dos garis aqui, mas com ponto facultativo, e que seja também feito também algo também para eles também. Né? Então, veja bem, está varrendo ali a rua, ali um cão igual na nossa cidade, tem cães aí soltos, eles fazem sua necessidade lá na rua, fica seca ali, passa um carro ali, e aí a poeira, e aí estão inalando. Quem é que varre? É os garis. Até mesmo para eles, na questão varrendo também, se eles não estiverem bem equipados também, eles estão inalando aquela fezes seca dos cães, de gatos, de cavalos, entendeu? Então, são muitas coisas que eu fico assim, fico analisando, que quando eles estão varrendo, eles estão sujeitos ali a vários tipos de doenças. Então, assim, senhor presidente, então pode também, até mesmo aí, nesse mesmo projeto também, já a indicação também, indicando a necessidade de equipamento mesmo, e que seja usado, para que eles tornem mais segurança para a sua saúde. E, assim, eu vejo que a poeira, eles estão varrendo durante a noite, você passa, chega a ver levantar aquela poeira. Então ali, o que não tem ali de bactéria ali naquela poeira? É muita bactéria. Então eu acho que os garis, eles precisam ser mais valorizados. E também até outro projeto que a gente pode estar entrando aqui também, em conjunto com todos aqui, a questão também da remuneração deles, também dos garis, para melhorar um pouco também. Né? Então, eu conto aqui com o apoio dos nobres colegas aqui e também com a sanção também do nosso executivo, para que possa estar aprovando sancionando esse projeto. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Pelo prosseguimento, secretário. Para votação, projeto de lei CM 06, apresentado no dia 19/5, onde autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção às entidades sociais que se especifica e dá outras providências. Acho que aqui a secretária esqueceu de acrescentar, o nome dos vereadores da base. Aí na próxima faz esse acréscimo aí. Então, o parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças.
Também está o parecer de legislação e justiça, redação final. Agora aqui está faltando o parecer do jurídico. Josi, tem como dar uma olhada com a doutora Vanessa ali? Sobre o favorável, né? É. Só solicitar dela lá para anexar aqui, mas nós vamos para a primeira votação. Para a primeira votação, como voto o vereador Alberto. Voto a favor, senhor presidente. Como voto o vereador Dimas Brasileiro. Favor, senhor presidente. Como voto o vereador João Paulo. A favor, senhor presidente. Como voto o vereador José de Horácio. Favor. Como voto o vereador Juvenal. Vereadora Luísa. A favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca. Boa noite, senhor presidente, público aqui presente, quem nos assiste pela rede de Facebook, meu voto é a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré. Projeto aprovado em primeira votação. Pelo prosseguimento, secretário. Ofício 304/2025 da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Desenvolvimento Econômico. Assunto: comunicação sobre os festejos da comunidade da Vila Florentina. Venho por meio deste comunicar a realização dos festejos da comunidade da Vila Florentina, programados para o dia 30 e 31 de maio de 2025. O evento tem como objetivo promover o lazer, a cultura, o turismo e o entretenimento, além de impulsionar o comércio local, gerando emprego e renda para o nosso município. A programação contará com atração nacional, além de diversas apresentações regionais, valorizando os artistas locais. 30 de maio, sexta-feira, das 20 horas às 3 da madrugada, do dia 31 de maio. 31 de maio, sábado, das 20 horas às 3 horas da madrugada, do dia 1º de junho. Gostaríamos de contar com o prestigiamento dos novos vereadores, cuja presença certamente contribuirá para o fortalecimento do vínculo entre o Poder Legislativo e a comunidade local. Agradecemos desde já pela atenção, apoio e colaboração de sempre. Marília Ramos, secretária municipal de Esportes, Turismo, Cultura, Lazer e Desenvolvimento Econômico. Ofício 300 de 2025, indicação de emenda da deputada estadual Lohana. Excelentíssimo prefeito do município de Itacarambi, Paulo Azevedo, cumprimento cordialmente, tenho a grata satisfação em noticiar que, atendendo ao pedido do vereador Alberto Lopes, indicamos recurso de emenda ao orçamento do Estado, no importe de R$100 mil para o calçamento da comunidade do Remanso, localizada no município de Itacarambi. Reitero o compromisso com a população de Itacarambi, colocando o mandato à disposição para alinharmos e construirmos juntos políticas públicas que façam a diferença. Espero que possamos estreitar nossos laços com o objetivo de melhorar a vida dos mineiros e das mineiras com muito trabalho e resultados para a nossa sociedade. Renovo os processos de estima e consideração, deputado estadual Lohana. Vereador Alberto. Senhor presidente, nobres colegas, eu tenho a grata satisfação de dizer que eu sou um vereador de sorte. Não falando que os nobres não têm sorte, mas assim, quando eu falo sorte, é na questão de emendas. Todos os deputados que eu já apoiei, sempre está contribuindo com a nossa cidade, com o nosso município. E a deputada Lohane, ela esteve na minha comunidade de Remanso, é a deputada do PV,
E ela, lá, sem eu pedir, ela falou que ia colocar um recurso para a comunidade de Remanso. E quando foi no início desse ano, ela já me ligou falando que o município estava com um probleminha no CAGEC, mas graças a Deus foi regularizado. E aí ela pôde já fazer essa transferência especial no valor de R$100 mil para calçamento. Também o deputado estadual Ricardo Campos, também ele já colocou no ano passado R$200 mil para construção de uma quadra. O recurso é insuficiente, ele já me garantiu que vai colocar mais R$200 mil para concluir a obra, porque senão vai começar e não finaliza. Então, assim, o deputado Paulo Guedes também já destinou também uma casa de farinha para a comunidade também de Remanso. E a gente só tem que agradecer mesmo os deputados estaduais, federais, senadores. E se nós ficarmos aqui também, senhor presidente, sentados, nós não for atrás, nós não conseguimos não. Então, é nessas idas e vindas que nós conseguimos recurso para o nosso município. E só dizer que a Vila São João, ela hoje, não na sua totalidade, mas eu estive conversando com o Marcelo, que já foi um recurso meu também, que já ficou as lâmpadas já compradas, né? E hoje ela já está bem mais clara e vai ficar lá 100%, bem clara mesmo o bairro São João. Então é isso, a gente trabalha, a gente não para, nenhum dos 11 vereadores, nós não somos acomodados, nós sempre estamos lutando em prol do povo do nosso município. Eu agradeço mesmo aos deputados e senadores também. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Parabenizar o vereador Alberto por essa conquista em relação à arrecadação de recursos junto aos deputados para o benefício da nossa comunidade. Quero aqui estar ressaltando, estive com o responsável do Banco Nordeste, esteve aqui em nossa cidade, também estive conversando pessoalmente com ele. Também teve a contribuição, da época, a comissão formada aqui por essa casa, o vereador Alberto, a vereadora Rebeca, onde a resolução 5.193 de 19 de dezembro de 2024, onde nós temos aqui um problema agravante no nosso município em relação aos pequenos produtores rurais, principalmente os produtores rurais da agricultura familiar. E ele mandou a recomendação, vereadores, e voltou o pequeno produtor a ter acesso ao crédito, principalmente o PRONAF, que é um programa instituído pelo governo federal, o qual eles estavam impedidos de pegar esse benefício em função da restrição com as terras indígenas Chacriabás. E nessa nova resolução, aqui no item 7, onde o Banco Central encaminhou para o Banco Nordeste, onde fala, não será concedido crédito rural para empreendimento situado em imóvel rural total ou parcialmente inserido em terras ocupadas por indígenas. Observa-se que as terras ocupadas por indígenas devem constar como homologadas, regularizadas ou definidas como reserva indígena do Sistema Indigenista de Informação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. E o que é disposto no capítulo não se aplica aos casos em que o proponente pertence aos povos ou às comunidades indígenas ocupantes ou habitantes das terras indígenas na qual se situa o empreendimento. Então, se não está homologada, se não está definitivamente demarcado, os pequenos produtores rurais que estão nesse território voltou a ter acesso a esse crédito. Até que se defina essa situação, as comunidades nossas que estavam sendo afetadas, comunidade de Várzea Grande, Caraíbas, Volta da Serra,
uma parte do Brejo Santana, uma parte do Pajeú e a outra parte por inteiro do Remanso. Então, essas comunidades já podem ter acesso ao crédito do Pronaf, onde tinha mais de 600 pequenos produtores nossos envolvidos nessa situação. E com o levantamento dessa casa foi feito a partir dos 2 anos atrás, conseguimos levar essas informações, não só o nosso município, mas vários outros municípios que atravessam por essa situação. Então, é uma vitória para o pequeno produtor, estava deixando de gerar na nossa economia muito dinheiro, porque através desse programa, que o pequeno produtor que tem sua propriedade, que vai lá investir, que compra uma vaca, que investe em outra situação, para que possa estar mantendo essas pessoas ainda no campo. Haja vista de vários levantamentos que vêm sendo feitos aí pela instituição que representa os produtores rurais, se o governo federal, o governo do estado e o próprio governo municipal não está incentivando esses pequenos produtores rurais continuar nas suas propriedades, vai chegar um tempo que ninguém vai querer produzir mais não. Por quê? Pergunta hoje se um filho de produtor quer continuar na área rural. Então, se não tiver esse incentivo, se não tiver essas políticas públicas voltadas para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, que traz o alimento para a mesa das pessoas que moram na cidade urbana, isso vai acabar dificultando muito os nossos produtores rurais, não só do município de Itacarambi, mas do nosso Brasil. Então, eu vou estar deixando uma cópia para os nobres vereadores, principalmente os vereadores de comunidades, igual o vereador Alberto, o vereador Dimas, para estar informando essas pessoas para que possa estar procurando a Imater, porque já voltou a estar fazendo esses financiamentos de acordo com a informação do Banco do Nordeste. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Primeiro o vereador José de Horácio, depois o vereador Alberto. Meus amigos, companheiros, eu quero só salientar algumas coisas aqui, vou ser breve, a respeito do esporte Itacarambi, primeiramente, falar para vocês o seguinte: todo mês de julho, de férias, a equipe do NASA ele faz um encontro de escolinha no município. Quero parabenizar por isso, já fui colaborador, gostaria de voltar a colaborar com essa situação. É um evento que traz alegria, um evento que reúne muita gente, quem gosta do esporte. Mas eu quero fazer um pedido formal a quem está organizando o encontro deste ano. Porque eu fui pessoal daqui de Itacarambi, o NASA, 90% dos atletas que participam do encontro do NASA, eles são de outro município. É notável isso. E nós temos uma outra escolinha aqui, de Joaquim, e as informações que nós estamos tendo, senhores vereadores, é que o NASA está cobrando R$700 a participação da equipe do Bola no Pé aqui, que é do Joaquim, por categoria. Então, se você usar 4, 5 categorias, você imagina quanto de recursos não dá. Essa escolinha do Joaquim, ela é mantida pelo apoio, pelos pais, R$20 para o filho participar. Então, eu gostaria que o pessoal que estiver diretamente mexendo com essa participação aí das equipes no encontro de escolinha, que revê essa situação financeira. Nós estamos passando por um momento difícil no município carente. Os pais mantêm essa escolinha ativa, ajuda nossa, ajuda de alguns vereadores aqui que eu sei. Então eu gostaria de pedir, eu gostaria de colaborar, mas gostaria que entendesse essa situação. Que o 99% das pessoas que estão na escolinha no Bola no Pé de Itacarambi estão de família carente. Então gostaria de rever essa questão do preço aí. Até porque a estrutura que monta-se
tem a participação do município. Então, assim, não quero aqui entrar no mérito dessa questão, mas eu gostaria que revesse essa situação. Beleza? Outra questão, eu gostaria de frisar aqui a respeito do carro do CAPS. E nós, nessas idas e vindas, mexendo com umas coisas, o CAPS hoje tem um Gol, se não me engano, né? Um Argo. E ele tinha, olhando lá, tinha um carro que era Spin. Se não me engano, a Spin era direcionada ao CAPS. E acho que aquele acidente que teve, que veio, eu não sei o que aconteceu, foi recusado? Ah, tá. Então, assim, tem umas coisas que tá fora do lugar, as coisas que a gente vê fora do lugar, sabe, vereadores? A questão da van dos meninos da PAI. Eu vi a reclamação, cabível a reclamação, sabe, Alberto? Mas, assim, deixar claro também para as pessoas que aquele acidente que teve, o secretário não teve a participação do secretário, viu, Bruno? Foi um equívoco de uma funcionária e ela acho que equivocou, colocou uma pessoa a mais, já foi orientada. Então, assim, muito bem orientada a não fazer mais isso, porque o carro é exclusivo quando tem viagem da PAI para levar os alunos da PAI. Porque a saúde, ela é primordial, cara. Então, assim, eu até entendo a funcionária quando ela quis colocar a pessoa, Alberto, estava no desespero, sem condição financeira de ir para fazer o exame. Então, eu gostaria de falar assim, além de aqui, longe de que não vai ser do pessoal da PAI, tem que ser. Mas se a PAI não estiver usando, que a saúde possa usar, para ele não ficar. Eu acho que tem cabível. Tem muita gente precisando de deslocar daqui. E eu gostaria de fazer um pedido aqui, sabe? Ao vivo, pedir a vocês, os vereadores, que a gente olhasse com bons olhos. Por que Januária tem uma PAI que ela recebe pessoas da região? Porque o poder público, ele lutou para colocar a PAI funcionando. Então eu não vejo a dificuldade, não é impossível não fazer uma PAI que atenda a região aqui, próximo, Missões, Manga, para vir para Itacarambi. Por que só Januária conseguiu? Não, nós não podemos cruzar os braços e deixar a saúde, não, tem que levar. Nós temos que aprender o hábito de colocar as coisas no nosso município para ser atendido aqui. Porque é desumano também, 5 horas da manhã, as mães deslocadas aqui para ir para a PAI de Januária, fazer um tratamento com seus filhos naquela condição. Mesmo sabendo que o carro é específico, mas sair 5 horas e voltar meio-dia não é fácil. Então, eu gostaria de que nós reuníssemos também, com muita eficácia, para buscar caminhos para que nós colocarmos a PAI para funcionar em Itacarambi. Com o mesmos equipamentos que tem em Januária, os mesmos profissionais. Por que nós não podemos almejar isso? Podemos sim, desde que demos as mãos, pedir força a Deus e sabedoria, como nós vamos buscar recursos aí para vários setores, podemos buscar para a PAI também. Fica aqui a dica de uma pessoa que também que quer o melhor para todos. Então, assim, que os carros sejam da saúde e, se não estiver usando para a PAI, que possa usar para atender a saúde. E assim, eu quis dizer que o carro do CAPS, ele pode ser usado em outro setor. Então, acho que os veículos da educação, é uma instituição separada, porém, o mesmo objetivo de atender a população. Eu gostaria de frisar isso, é um pedido, não é aqui protegendo ninguém da saúde. Eu acho que a saúde precisa do apoio nosso, e nós vamos ter que lutar muito para botar a saúde nos trilhos, para ajudar a realizar as coisas aqui em Itacarambi. Os exames de alta complexidade,
Você precisa de um exame, você tem qualquer exame, você tem que ter 100 carros para levar pessoas em Januário ou Montes Claros para fazer os exames. Então, eu gostaria que... Eu tive em várias reuniões lá, eu vi lá em Belo Horizonte o secretário de saúde falar que a saúde está jorrando dinheiro à disposição dos prefeitos. Então, assim, falar, está lá em Belo Horizonte, fala, eu tive um em que ele estava. Então, assim, bora buscar o que precisa para colocar as coisas para funcionar. Para não ficar só no disse-me disse, falar lá em Belo Horizonte é fácil. Vim aqui na ponta atender as pessoas, que é o difícil. Então, eu gostaria muito de colaborar, de pedir, de ir junto com vocês. Ninguém faz nada sozinho. O presidente aqui não vai fazer sozinho, nenhum vereador faz sozinho. E assim também o executivo não faz só, se nós não colaborarmos. Então, quero pedir aqui a atenção de vocês nesse quesito aí. E falar para vocês que a gente está à disposição. Todos os vereadores, atendeu lá hoje, viu, Rebeca? Se você não ainda sabe, já atendeu lá a questão da caixa, da água, fazer o tratamento, levar água tratada, quando se jogar água, deixa vazar um pouco ali no registro para poder lavar a caixa. Então, assim, os animais já não estão aí mais nas ruas, se tiver algum... Aleatoriamente já está funcionando o lugar, então tem que estar justificando aqui. Quase toda semana o SEM está tendo consulta especializada, então estão correndo atrás. Esses recursos que os nobres colegas estão buscando, o prefeito vai aplicar todos eles nos seus devidos lugares, nas emendas de cada um, ele vai providenciar. Tive com ele nesses finais de semana aí da questão da educação. Então, é uma justificativa, se tiver alguma coisa para buscar, para ter entendimento, e estou disposto a levar, quiser trocar ideia com o prefeito, alguns projetos que vocês sonham, estão aqui abertos ao diálogo para que nós possamos buscar o melhor para Itacarambi. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço aí. Parte, presidente. O vereador Alberto tinha pedido, logo após a palavra o senhor. Senhor presidente, só lembrando aqui que como eu faço parte da Comissão de Segurança Pública, o vereador Wellington Augusto, eu estive em Belo Horizonte, estive na Assembleia, e onde eu consegui lá os nomes dos deputados estaduais que faz parte da Comissão de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. O deputado Sargento Rodrigo, deputado delegado Cristiano, Bruno Engler, Eduardo Azevedo e Rafael Martins. Então, aqui tendo em mão aqui, nós vamos estar reunindo aqui na Câmara e para a gente dialogar a respeito de datas, né, local. Então, eu vou ver com o presidente da comissão para que a gente está sentando e sentando também com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para que nós possamos já dar início a os trâmites legais para continuar, para poder fazer essa audiência. Só lembrando que é necessário, e nós temos que agir o quanto antes, para que a população se sinta mais seguro no nosso município. Porque hoje eu vejo que tem muitos pais de famílias que estão hoje assim, assustados, sabe? Muitos moradores de Itacarambi também assustados com a criminalidade, né? Com essa questão de drogas. Então a gente tem que agir mesmo com muita seriedade
e chamar a responsabilidade, né, também para os órgãos de segurança pública. Porque hoje eu vejo assim que uma cidade que não tem a segurança é uma cidade que às vezes também até as empresas também não querem investir também nesse município. Então, eu quero aqui contar mesmo aqui com a casa e igual eu já falei, fazer o convite para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para nós sentarmos poder começarmos a nortear. E temos que fazer uma audiência pública grande, que para chamar a atenção dos órgãos responsáveis pela segurança do nosso município, ou até mesmo do nosso estado, né? Porque tem que investir também mais também em viaturas, o efetivo, e nós temos que levantar, fazer um levantamento do que está precisando mesmo, para que se torne Itacarambi uma cidade segura. Muito obrigado, presidente, pela parte. Com a palavra, o vereador Heré. Boa noite novamente. Esse tema, Zé, da questão do bola no pé aí, isso é antigo. Infelizmente, o ano passado, a gente já teve que fazer uma intervenção para poder garantir uma participação, né, dessa escolinha aí, que ainda hoje não é regularizada, mas a gente já está mexendo com a regularização dela, inclusive a gente está passando um CNPJ do antigo Goiás para ela, para que ela tenha, né, a sua regularidade e que possa ter não mais uma desculpa, né, de falta de regularidade aí para ela. Mas independente de regular ou não, eu entendo que quando a gente tem recursos públicos envolvidos em qualquer evento, em qualquer situação, a gente precisa também ter uma via de mão dupla aí, né? A gente precisa ofertar uma contrapartida para o município também. E eu não acho justo, realmente eu não acho justo que seja cobrado por categoria, né? R$700, ano passado foi R$1.000 para todas as categorias, na verdade. Eles cobraram, né, R$1.000 para participação por completo. E eu acho sim, né, que o executivo ele precisa intervir nessa questão, até porque, como você pontuou, é uma escolinha 100% daqui, né, as pessoas moram aqui, são pagadores de impostos aqui, são atendidas, né, todo mundo na sua integralidade aqui. Então eu não vejo motivo, né, para quem é nativo aqui da cidade pagar o mesmo valor de quem vem de fora. Então, se a gente quer promover políticas, né, Alberto, eu já entrando nesse caso aí que você falou, a gente precisa, né, para acabar com a criminalidade, para que essas pessoas não ingressem nessa vida da criminalidade, a gente precisa oferecer oportunidade. E o esporte é uma oportunidade para isso, né? A gente precisa oferecer emprego, né? A gente precisa oferecer oportunidade para que esses jovens que estão aí ingressando muito cedo na criminalidade, que eles tenham também uma opção sadia, né? Que eles possam ter opção de emprego, que eles possam ter opção de estudar, de fazer um curso técnico, um curso superior, porque senão a gente não vai sair do lugar, né? A gente vai estar aqui sempre debatendo o crime, quando na verdade a gente não tem políticas adequadas para prevenção. A sua colocação é importante, Alberto. A gente precisa sim, né, pensar, o crime já está instaurado, a gente também precisa ter política para atuar sobre ele, mas para acabar, para coibir ele, eu não vejo outra solução que não o investimento na base, né, de uma educação boa, de ofertar oportunidade para esse pessoal, que muitas vezes é esquecido, né? A gente sabe que as periferias, quem está à margem, né, da sociedade, geralmente é esquecido pelas políticas públicas. Então a gente precisa pensar de forma preventiva, né? E eu acho assim, né, unindo aí a questão do bola no pé, eu acho que é uma ferramenta preventiva muito importante, assim como o NASA sempre foi, né? A gente há de reconhecer, precisa reconhecer isso também, que o NASA sempre fez um papel muito importante na nossa sociedade, e a gente precisa, né, de fato intervir nisso daí. Eu acho que é uma função que o executivo aí precisa operar o mais rápido possível para que tenha essa participação resguardada e garantida aí do bola no pé. Sobre uma questão que o Zé falou do carro, do CAPS, de fato, né, eu vejo que quando existe uma troca da que foi feita lá no CAPS, trocou, né, um carro de 7 lugares por um carro de 5 lugares, eu vejo o mérito de administração. Como é que eu vou deixar um carro que eu posso estar usando para levar pessoas, 7 pessoas para Montes Claros, né, pode ser usado no TFD,
e em inúmeros lugares do nosso município, eu vou deixar no CAPS, que ele não vai ter tanta serventia, né? A gente pode usar um Argo que nos serve da mesma forma, atende às nossas necessidades. Então eu vejo, né, é um mérito do gestor, né, quando ele faz essa troca, onde eu não vejo, né, onde eu vejo um problema é talvez disso não ter sido ratificado, né, dado ciência ao Estado, porque esse carro é uma emenda, né, ela é uma emenda estadual, né, do governo estadual, ele foi adquirido por uma portaria estadual, então ele deveria ter sido dado ciência ao Estado que estava havendo essa troca. Eu acho que se não houve também, eu não sei se não houve de fato esse cuidado de estar avisando o Estado, mas eu dou sim o mérito, né, para o gestor da época por essa troca, né, porque ele pensou na gestão, né, ele não pensou que esse carro ia servir A ou B, ele pensou que ia servir para todo mundo. Então, assim, é isso que, né, Zé aponta, assim, lá eu acho que, né, Zé, assim, até para desfazer um pouquinho, eu acho que não foi nenhuma infelicidade da menina, eu acho que ela foi, né, com espírito público, né, ela foi querer otimizar esses recursos, né, ela foi querer tentar ajudar uma família que ia passar, parece que até por uma cirurgia, né, Zé? Acho que era uma criança que ia passar por uma cirurgia, e aí ela acabou, né, sem ter a maldade, né, sem ter ali a malícia da coisa, ela acabou colocando uma pessoa a mais que acabou prejudicando, né, outras pessoas aí na comodidade desse carro, mas eu acho que não foi por maldade, por nada não, eu acho que ela quis otimizar a coisa e infelizmente incorreu aí nesse problema. Mas é isso, assim, a gestão, né, quem está lá na ponta, quem é o secretário, ele precisa gerir, né, os recursos bem feitos aí, né, porque senão ele vai levar, né, um carro aí, às vezes, que vai com 2, 3 pessoas, sendo que ele poderia levar um carro cheio. Né, então eu acho que isso é fazer gestão pública, né, o ex-secretário, eu acho que quando ele fez essa troca aí, desse carro, em algum momento ele fez gestão, então eu acho que a gente precisa pensar assim, se vai atender toda a população, que seja atendido toda a população. Né? Não pode ter, por mais que seja um carro direcionado, presidente, foi até um pedido seu aí na época, né? Por mais que ele tenha sido direcionado para atender, né, um público específico, o pessoal da PAI, mas eu achei que não houve foi uma boa vontade, na verdade, aí da servidora, não foi nada de má intenção, não. Acho que a gente tem que louvar esse tipo de situação, porque é difícil mesmo, gerir, né, a saúde, a gente que está lá, que está trabalhando na saúde, né, João? A gente sabe das dificuldades que é. Né? No dia, me parece que tinham 9 viagens, né? E ele só tinha 8 motoristas só para você ter noção da situação. Assim. Então é difícil. É uma situação difícil que precisa melhorar sim, né? E vai melhorar. A gente está cobrando também, viu, presidente? A gente está em cima, né, para que esses recursos sejam otimizados e o pessoal tenha um transporte aí de qualidade também. Muito obrigado. Boa noite. Palavra o vereador Juvenal. Senhor presidente, população de Itacarambi, eu entrei com um requerimento com relação à nossa segurança pública aqui em Itacarambi. Nossa cidade tem 18 mil habitantes e o efetivo da Polícia Militar hoje é pequeno, é menor, pequeno para a população do nosso município. Tem que ter mais policial, tem que ter mais viatura. Segundo as estatísticas, Itacarambi hoje é a cidade mais perigosa para se viver, onde o crime é praticado, onde vem o problema das drogas, né? Roubo, crime. Então muita gente está deixando de vir morar em Itacarambi com medo da cidade. Questão de segurança pública. O município, juntamente com o Estado, tem que fazer um convênio, porque hoje o STF, Supremo Tribunal Federal, ele já autorizou o uso de armas para os guardas municipais, que vai ser chamado policial municipal, independente do tamanho da cidade. Ele já tem, o STF já autorizou o Supremo Tribunal Federal que os guardas municipais usassem a arma de fogo para fazer uma parceria com a militar. Juvenília, cidades menores que Itacarambi, teve um concurso para o guarda municipal. Uma luta minha foi em 2009, eu entrei com um projeto, o vereador, o presidente Buguinha, já lutou, já colocou no orçamento, reservando o recurso para poder ter o concurso público para o guarda municipal, para ele auxiliar a polícia militar. Porque só o corpo efetivo da militar, hoje, da polícia militar de Itacarambi, não dá conta de 18 mil pessoas. Hoje nós temos um pelotão. Só que o pelotão não está completo, presidente.
Está faltando vir mais polícia, está faltando vir mais viatura. Outra coisa também que a gente tem que estar observando, onde é que está indo esse recurso que está das multas? Ela não pode ficar só para o Estado, não. O recurso das multas tem que ser investido também no nosso município. E a gente não sabe quanto que está arrecadando em multas, né, aqui no município. Por que esse dinheiro pode ser revertido em quê? Olho vivo, câmaras, para poder auxiliar a Polícia Militar a fazer um trabalho efetivo melhor para o nosso município. E uma das coisas que tem que acontecer aqui no próximo concurso público é a criação do guarda municipal para auxiliar e ajudar a nossa comunidade. Ainda mais agora que ele pode ter arma para ajudar a fazer a parceria com a militar. Então, segurança pública hoje numa cidade é uma coisa que necessário. Porque o povo aqui estão assustado, o povo está com medo depois dessas últimas coisas que aconteceram na cidade aí. O povo está assustado. Muitas vezes você sai aí hoje, 8 horas, 9 horas da noite, é difícil achar uma pessoa na rua. E muitos que falam com a gente é o medo da criminalidade. Inclusive, segundo as estatísticas, Itacarambi hoje é, no norte de Minas, não vou falar a cidade, no porto de Itacarambi, ela é a mais que tem crime. Por quê? Porque está faltando investimento, principalmente do governo do estado e do município. E essa parceria tem que ser com o governo municipal, para que a coisa flua. E quem tem a ganhar com isso é a população. Então, pedi para o senhor, porque tem essa audiência pública, o Alberto já foi lá, viu os deputados que faz parte da Comissão de Segurança Pública, eles têm que vir aqui mesmo, ver também o que pode pôr de recurso da segurança pública do nosso município, para que o povo possa ter voz e vez, e ter segurança, porque do jeito que está indo, Itacarambi está complicado. Então era isso, senhor presidente. Vamos lutar para ter nossa segurança pública, trazer as autoridades, juízes, promotores, entidades filantrópicas, trazer a comunidade toda para participar dessa audiência pública, para nós sair daqui com um projeto pronto, para que Itacarambi tenha paz, tenha vez, que o povo tenha vez e voz. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Só para estar explanando algumas situações aqui, em relação ao encontro escolinha, o 19º encontro, eu acho que só o valor do convênio ele não custeia todas as despesas realizadas do evento. Esse convênio ele foi aprovado na Câmara, eu acho que já tem uns anos já. A questão da inscrição é louvável, porque o Bola no Pé é um trabalho social e nem todo mundo tem condição de pagar. Inclusive, Joaquim tinha me ligado, conversei com o presidente Jean, onde ele vai estar vendo essa situação relacionado à entidade Bola no Pé. E hoje o encontro de escolinha, ele também oferta uma premiação em dinheiro para as equipes vencedoras, coisas que não ofertava antigamente, o ano passado já ofertou. Só que seria interessante, eu acho que ter uma conversa com o presidente Jean para ver essa situação, porque só o valor do convênio acho que não custeia o evento como total. Então seria interessante sim ter essa reunião para tratar dessa finalidade, principalmente conversando esse assunto da escolinha Bola no Pé. Em relação à saúde, onde teve essa situação com o transporte, que transporta o pessoal da APAI, a gente sabe que a saúde ela é uma roda gigante. Você resolve um problema hoje, amanhã aparece 50. Então a gente vai lá, mas volta cá, mas a gente sabe dessa dificuldade. Eu acredito que foi sim uma infelicidade da servidora em relação a essa situação, porque a gente sabe do cuidado que nós temos que ter, principalmente com esses pacientes autistas, esses pacientes da APAI, que semanalmente está em Januária. Essa van ela foi adquirida no final do ano passado, foi uma emenda através da resolução do Estado, através da intervenção do deputado estadual Arlen Santiago, onde a gente conseguiu esse benefício para estar melhorando essa logística do transporte. Então, deixa aqui a nossa orientação em relação a isso,
porque o papel nosso, como vereador, além de orientar, é que de fato possa sanar o problema, não criticando o servidor ou servidora. Mas aquele dia eu acho que eu recebi uns 20 vídeos relacionados a essa situação. Então, por isso que a gente fez essa solicitação diretamente ao secretário, para que possa resolver definitivo esse problema. E quando, de fato, tiver a vaga no carro, não há por que não levar outro paciente. Eu acho que faltou essa comunicação, na verdade. Mas deixa aqui a nossa continuação em apoio à nossa saúde pública do nosso município. Em relação à segurança pública, o vereador Tim, que é o presidente da comissão, já está disponibilizado a realizar essa audiência pública. Sabemos que o Estado está defasado aí de funcionários na Polícia Militar. Não sei se já teve algum concurso recentemente em relação à polícia, mas o número de efetivo do nosso município ainda é muito pouco, em função do índice de criminalidade do nosso município ter aumentado esses últimos tempos. Eu acho importante essa interligação do Legislativo, Executivo e o próprio poder da Polícia Militar para a gente estar tratando dessas situações em relação ao nosso município. Então, a casa está à disposição, o corpo do Legislativo está à disposição para estar realizando, vereador Alberto. Agora cabe vocês da comissão se empenhar para a realização dessa comissão aí. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereadora Rebeca. Senhor presidente, só respondendo ali ao líder do governo, agradeço, líder do governo, realmente a pessoa responsável, ela entrou em contato comigo, depois que o senhor conversou com ela, e realmente ela deu uma atenção, sabe? Só que assim, ela foi hoje lá no local, só que não fez a limpeza da caixa. Ela falou que a caixa estava cheia, disse que abriu a torneira lá, que a água saiu limpa. Eu acho que foi lá para poder montar um ladrão. Isso. Mas ela não retirou a água e não fez a limpeza. Falou que quando a água diminuir mais, que aí eles iam lá e faziam a limpeza dessa caixa. Para encerrar, vereador Alberto. Eu fico assim, pensando, presidente, o governo do Estado, com tantas multas, que faz aí algumas multas até injustas, que eu falo isso, até injusta. Lá em casa chegou uma multa lá da bis da minha esposa, que ela estava numa cidade lá no Vale do Aço, empinando. Chegou a multa lá em casa. Então, assim, o seu presidente, o nobre colega Juvenal, lembra, na pandemia, quando os militares estavam aí multando a população, e que a coisa não estava boa, que o serviço não estava dispensando aí, um bocado dispensando gente aí e tudo. E eles simplesmente multando os coitados que estavam vindo do serviço lá do outro lado do rio, lá do projeto de Jaíba. Eu fui lá, mas o vereador Buguinho, o vereador Juvenal, e nós fomos conversar, e eles estavam um pouco arrogantes, e aí, rapaz, nós passamos para cima. E eu tinha acabado de arrumar uma viatura com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, uma viatura para a Polícia Militar. Então nós fomos conversar com eles, e eles vieram com muita arrogância em cima da gente, e nós também partimos para cima mesmo. Nós fomos e mostramos que nós realmente somos vereadores para legislar e fiscalizar, e que não era justo fazer aquele em tempo de pandemia. E isso não ficou barato para nós não, viu? Eu não sei se o vereador Buguinha recebeu alguma multa sobre aquele episódio nosso lá, daquela vez lá. Multou sim, você recebeu uma multa, foi multado. Juvenal foi multado. Meu menino estava com o carro, com meu filho, estava com o meu carro, e a criança estava no colo da mãe, tem a cadeirinha, estava lá no banco de trás. Parou ali no espetinho, enquanto esquentava o espetinho lá, o menino veio para o colo dele, ficou lá esperando esquentar o espetinho. O carro parado, eles passaram e meteram a multa. E não foi barato, não.
Então, assim, é indignação da gente, a gente chateado mesmo com uma situação dessa. A gente sempre quis ajudar, sempre aprovamos nessa casa aqui a ajuda de custo para a Polícia Militar e a Polícia Civil, sempre que no orçamento aqui todo ano vem. E nós que aprovamos. E aí, é isso que o vereador recebeu da polícia. E eu cobrei mesmo, e aí eu falei com o tenente aqui, ele falou assim, pedi para esquecer, vamos começar esse namoro de hoje para frente, nós precisamos de vocês, precisamos da Câmara e tal, vamos, esquece isso aí. Mas é para esquecer o quê? Uma coisa que doeu no bolso nosso? Entendeu? Era um recurso que a gente podia estar ajudando as pessoas também, num exame, ajudando numa cirurgia, em outra coisa, numa passagem para Montes Claros. Não, tivemos que pagar para o Estado. Para depois ver hoje a segurança hoje nossa aqui faltando efetivo. Então, assim, temos que chamar mesmo para conversar. E é conversa séria. Conversa séria. Senhor presidente, muito obrigado pela parte. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião.